Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sou o Raul aqui de novo, né? E agora eu vou ministrar para vocês a segunda aula, dando continuidade naquele tema extremamente relevante que é a questão da evolução. E agora a gente vai entrar mais a fundo sobre a questão do darwinismo, pois foi o darwinismo que foi para frente na questão acadêmica e no meio científico. Pois o lamarckismo, como vocês puderam ver na última aula, vimos que mesmo muitas vezes a girafa, quando ela tenta usar melhor o seu pescoço, não é por conta disso que vai crescer o pescoço. Então, a ideia, por um tempo, foi levantada em questão e depois foi refutada por outros cientistas. E o Darwin vem aí para quebrar de vez essa ideia. Pois, como a gente pode ver, a seleção natural, o meio ambiente, ele vai fazer a pressão e selecionar os mais bem adaptados. Esses mais bem adaptados que vão ser os que vão sobreviver e, portanto, vão poder ter sucesso reprodutivo, passando seus genes adiante. Aqui eu começo com uma imagem aqui de 4 pássaros. Esses 4 pássaros aqui pertencem ao mesmo gênero, mesma família, né? E a gente pode ver o tamanho do bico diferente desse e desse aqui. São a mesma família, porém, bicos diferentes. O que a gente pode concluir aqui? Que eles são muito parecidos, só que o que muda aqui é a questão do tamanho do bico. Por quê? Por conta dos alimentos. Talvez aqui o alimento que ele consome aqui precise de mais força no bico, ele se alimenta aqui uma tal semente diferente, então, e através desse estudo que o Darwin fez, viajando ao globo, pôde concluir que, mesmo com bicos diferentes, eles são parecidos, ó, a gente pode ver. Então, aí a gente vai ver a questão da seleção natural, a partir disso. A gente vê aqui, por conta da limitação de recursos, as características favoráveis em relação ao meio, e a partir das modificações passadas às próximas gerações, vai permear aí a espécie. Então, a seleção natural, né, de acordo com Darwin, esse processo aí de modificação das espécies vai ocorrer por meio, aqui, ó, seleção natural. A gente sabe que nenhum indivíduo é idêntico, então ele vai apresentar uma variabilidade e também essas características elas vão ser hereditárias. Como a gente pode ver aqui, ó, variabilidade, bicos diferentes, por conta de eles estarem em regiões diferentes, sempre lembrando, aqui são chamados tentilhões de Galápagos, só que eles viviam em regiões diferentes ali. Então, se eles viviam em região diferente, eles consumiam alimentos diferentes. As pressões do meio ambiente eram diferentes. Portanto, havia uma adaptação aí. Só que Darwin não explicava a questão da mutação, que a gente vai ver mais para frente, que é o neodarwinismo. Aqui eu falei para vocês a seleção natural e temos também a seleção artificial. O que seria essa seleção artificial? Que é através de ação humana, como, por exemplo, certas moscas, certos mosquitos aí que permeiam aí a nossa sociedade, a gente pega, por exemplo, um SBP e começa a atacar os mosquitos com veneno. Vários mosquitos vão morrer, porém, uns vão ser resistentes àquela ação. Esses que serão resistentes vão ter o sucesso reprodutivo, se reproduzir e passar os seus genes de resistência aos seus descendentes. A gente pode usar também um outro exemplo muito clássico aí, que é a questão das bactérias, por exemplo. Por isso que a gente não pode tomar antibiótico à toa, porque quando a gente vai tomando antibiótico sem passar por um médico, as bactérias elas vão se tornando resistentes e vão se reproduzindo e a gente vai formando aquela que a gente conhece tal da superbactéria. Isso é muito perigoso para a gente. Aqui, agora, a gente vai explicar agora melhor a teoria sintética da evolução. O que seria essa teoria sintética da evolução? É mais ou menos como se fosse um upgrade, aí, um passo à frente da questão do darwinismo. O darwinismo falava da seleção natural, etc., só que ele não explicava de que poderia haver mutações, a genética não era tão evoluída.
Então, a partir de Mendel, dos estudos de genética, começou a ver o desenvolvimento dela. Então, a gente vai chamar aqui de neodarwinismo, porque agora esse neodarwinismo, além da seleção natural, a gente vai compreender melhor as mutações gênicas. Ou seja, a gente vai ter uma melhor conceituação, uma melhor explicação para a transmissão dos caracteres hereditários. Porque ele falava da seleção natural, que os mais bem adaptados ao meio ambiente iam ter sucesso reprodutivo, e a partir desse sucesso reprodutivo, eles iam passar os seus caracteres para as próximas gerações. Mas como que aquilo era passado? Aí ficava a pergunta, só que ele não conseguia responder. Então, a partir de novos estudos da genética, começou a vir respostas nesse sentido. E com isso, a gente também entra em adaptações. O que seriam essas adaptações? Seriam resultados aí do acúmulo de modificações através da seleção natural. Seriam, a partir de estratégias, melhorar a função de sobrevivência ou de ter um sucesso reprodutivo. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, a camuflagem. Olha essa coruja aqui, ó. Ela é muito parecida com essa árvore. Muito parecida. Ou, por exemplo, o mimetismo, que a gente vai ter a coral falsa e a coral verdadeira. E a coral verdadeira, como a gente mesmo sabe, ela é muito mais venenosa que a falsa. Portanto, a falsa aqui teria uma maior chance de sobrevivência, pois cada predador que chegasse perto ia ficar com medo, achando que é uma coral verdadeira e fugiria. A gente vai ter também a adaptação às altas temperaturas, de como, por exemplo, as plantas, os cactos. O que seria essa adaptação aqui? Por exemplo, o espinho. Pode ver, ela não tem folha, então ela não transpira tanto quanto uma outra planta qualquer. Ela também possui raízes profundas. Essas raízes profundas permitem ela chegar num solo mais profundo e permite conseguir obter mais água, obter mais nutrientes. Então a perda da água dela é bem baixa. Por isso que ela consegue sobreviver a esses, como eu posso dizer, ambientes inóspitos, né? Depois, a partir de todo esse conceito que a gente teve agora de seleção natural, de neodarwinismo, a gente vai chegar à formação de novas espécies, que é chamada de especiação. Essa especiação vai gerar o quê? Uma variabilidade. Essa variabilidade vai fazer com que uma espécie seja diferente da outra. Por exemplo, uma mosca tem a asa, sei lá, transparente, a outra vai ter branca, ou de outra cor, etc. Então, é a partir dessa variabilidade aqui, ó, a partir, na verdade, da seleção natural, que vai gerar uma variabilidade. E o que eu coloquei aqui sobre o isolamento reprodutivo? Vou dar um exemplo aqui nessa imagem. Eu tenho aqui esquilo andando aqui, esquilo aqui, todos são da mesma espécie. Porém, aconteceu um evento que fez com que tudo isso fosse alagado. E o esquilo que tivesse aqui desse lado da montanha não conseguiria chegar desse lado. E daí eles começaram a se reproduzir aqui, e desse lado aqui também se reproduzir, e não se encontrava com o esquilo daqui e daqui. E daí, a partir desse momento, houve certas mutações que aconteceram, eles começaram a tornar outra espécie. Os alimentos começaram a ser diferentes, por conta desse isolamento geográfico. A gente pode levar isso, galera, até para o mundo humano aqui. Só que não acontece esse isolamento reprodutivo por conta de quê? Por conta de ter avião, navio, porque senão as ilhas, como por exemplo o Japão, eram para ter se tornado outra espécie. Eu já li artigos já sobre isso. Não é tão certo, mas se realmente tivesse esse isolamento reprodutivo, com certeza teríamos coisas a mais aí além para a gente estudar. E é isso, turma. Mais uma vez agradeço aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, fala comigo ou com a Annalise, que ela passa para mim. E eu vou deixar para vocês um Google Forms sobre essa aulinha agora na descrição do YouTube. Muito obrigado, turma. Abraços.